Paz do Senhor, igreja, pré-adolescentes, que prazer enorme estar com vocês aqui. Amo estar com vocês. É minha primeira experiência com o vídeo para ministrar essa aula, mas deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Juliane, alguns me conhecem, e eu congrego na Igreja do Jardim Caçula, do setor 1 da Colônia. O meu pastor é o Antônio Carlos, pastor Severino, e sou muito grata a Deus, grata aos secretários da Escola Dominical, a Daiane e ao irmão Juliano, que deram essa oportunidade aí para alguns, e eu mais que depressa agarrei a minha oportunidade porque eu amo estar com vocês, eu amo mesmo, meu coração é acelerado por vocês, viu? Me torna até adolescente também. Mas enfim, queridos, estou aqui hoje, né, para ministrar aí a palavra, dividir um pouco com vocês, né, dos meus conhecimentos, dos meus aprendizados, mas principalmente de compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje eu vou ministrar a lição 7, né, da nossa lição dos pré-adolescentes, que é falando sobre o dom da profecia. Que tema maravilhoso, né? Que tema lindo. É algo assim muito sublime. Falar do dom de profecia. Todos os dons que o Espírito Santo nos dá e nos concede, à medida que cada um tem, né, o seu chamado, eu vejo assim que esse dom é algo muito especial, muito delicado, muito presente na igreja primitiva, muito, às vezes hoje em dia, um pouco conturbado com algumas interpretações, mas nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Nós vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu quero orar com vocês, para que Deus fale nos corações, para que Deus atinja aí a toda a igreja num só coração, os corações de vocês, e principalmente, né, que a palavra de Deus entre nos nossos corações. Isso é o mais importante, nós entendermos e guardarmos a palavra de Deus. Amém? Então eu quero orar com vocês e peço que você também aí do outro lado, né, ore com seus pais ou ore sozinho, se você estiver no seu quarto, no seu canto, né? Mas que, se possível for, chame alguém da sua família para compartilhar conosco da palavra de Deus, tá bem? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por esta oportunidade, Deus, de falar da Tua palavra aos corações dos pré-adolescentes, Senhor. Que a Tua palavra venha germinar no nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti, mas principalmente, Senhor, agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e pelo plano da salvação vindo através do Teu Filho amado Jesus. Senhor, nós não somos nada, mas com o Senhor nós podemos tudo, e que possamos ser vasos nas Tuas mãos, ó Pai, para que um dia sejamos usados mediante a nossa oportunidade, Pai, que o Senhor colocar na nossa vida. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, a lição 7, né, como eu já disse, vai falar sobre o dom da profecia. E esse dom, ele é muito cheio de detalhes, né? Mas a nossa base é a palavra de Deus. Eu tenho aqui a minha Bíblia e gostaria que você também abrisse, porque eu quero fazer algo assim bem dinâmico. Embora eu não consiga ver todos, mas alguns vão estar me vendo, e eu creio que é bom a gente fazer anotações, colocar no cantinho da revista alguma coisa que chame a sua atenção, que fale com você, para você, depois de um dia ou outro, dar uma olhadinha de novo, né, e reler e colocar ali a prática mesmo da palavra de Deus. Então, nossa base bíblica vai se centralizar totalmente em Coríntios, né? 1 Coríntios, o capítulo 12 e o capítulo 14, tá bom? Então, eu quero que vocês abram a Bíblia,
já vamos aí fazer algumas observações, algumas leituras. Eu vou acompanhar junto com a lição de vocês, estamos aqui anotando. Eu sou uma pessoa assim que gosta de colocar muita coisa colorida, diferente. E como eu disse para vocês, é bom, é importante a gente dar sempre uma anotada, uma riscadinha ali na revista, que a revista é sua, então é um material que você pode, daqui a um tempo, olhar de novo, né? E relembrar aquilo que o Espírito Santo falou com vocês. Bom, então nós vamos aí abordar todo esse dom, né, de profecia. Já foi falado aí sobre o dom de maravilhas, até recapitulando um pouquinho aqui a lição, você vê que esse trimestre vai falar só sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo, né? Então, nossa primeira lição foi sobre a manifestação do Espírito na igreja, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom da fé, o dom de curar, o dom de operar maravilhas e hoje a profecia. Então, indo lá para a nossa lição, o comentarista ele deixa bastante referências, né? Bastante material para a gente olhar e anotar. Eu vou fazer bastante frisar bastante com vocês essas anotações, tá bom? Se nós olharmos agora para o nosso texto bíblico que está em 1 Coríntios, nós vamos ver que lá no capítulo 12, versículo 10, abra aí comigo a sua Bíblia, né? E vamos ler que a palavra de Deus diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então veja só, a Bíblia já nos dá um relato da divisão desses dons. Então o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, já dividiu, já separou uma porção para cada um. Nem sempre aquele que tem o dom de ensinar é o que tem o dom de curar. Às vezes a pessoa tem até o mesmo dom, assim, juntos, né? A pessoa ora, profetiza, tem o dom de cura. Então depende muito da pessoa se dispor com o Espírito Santo, buscar, né? Na verdade, esse dom, e também pedir para que o Espírito Santo revele para ele em que área que Deus quer usar, em que área que o Espírito Santo quer falar conosco, que nós possamos ser instrumento na mão do Espírito Santo para ser usados, né, por Deus. Nada mais simples do que isso, sermos instrumentos na mão de Deus. E lá também, continuando no capítulo 14, para o versículo 1 e 3, a palavra de Deus diz assim também. Olha só: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profecias. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. Olha que coisa mais linda, né? Aqui Paulo nos diz que foi já feito algo diferente para quem faz a profecia, para quem é o portador da profecia, né? Ele está sendo usado por Deus para poder colocar diante da igreja uma palavra que edifique, uma palavra que também possa exortar, né? Dar aquela chamadinha de atenção, mas também a consolação. Então, qual que é a finalidade, na verdade, da profecia? Ela é o modo consciente da manifestação do Espírito Santo para a igreja. Então, o Espírito Santo fala através. A voz que a gente ouve é da pessoa, mas é inspirada por Deus. E nós vamos ver bastante coisas diferentes aí na lição, bastante informação que é super importante, é bem importante nos dias de hoje, nós colocarmos realmente uma
uma atenção, né, nessa questão da profecia. Nós precisamos ficar atentos, nós precisamos examinar as escrituras, nós precisamos olhar o contexto, né? Vamos já daqui a pouco continuar. Até eu queria falar uma coisinha aqui para vocês, que eu tenho anotado aqui. Tô voltando aqui um pouquinho no começo do livro de Coríntios, tá? O que acontece nessa época que Paulo fala à igreja de Coríntios são coisas assim bem importantes para o nosso dia a dia. Então, se você tiver um tempinho, na verdade você tem, né? Mesmo quem estuda aí tá com as aulas online, separa um tempo aí do seu dia e leia o livro de 1 Coríntios. É muito bom, é muito interessante. E você vai ver que Paulo, ele vai explanar, ele vai explicar, ele vai colocar cada questão do crente e da igreja em si, que é muito parecido, se não dissesse como nos dias de hoje, que nós precisamos estar atentos, né, à voz do Espírito Santo, tá bem? Então fica a minha dica aí para vocês lerem bastante. Até eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí, que eu tenho algumas anotações. Lembra que eu falei para vocês? Eu já estudei o livro de Coríntios, tá? Eu tenho bastante informação aqui. Se alguém quiser, depois eu deixo o meu contato no final do vídeo. Vocês podem me chamar pelo WhatsApp. Então, assim, eu tenho muitas observações anotadas a respeito do nosso estudo do livro de Coríntios, tá bem? Mas vamos lá continuar na nossa lição. Aí, como o nosso texto todo é o capítulo 10 e capítulo 12, versículo 10 e o capítulo 14, nós vamos ver que tudo nos leva para entender o propósito da profecia e para quê, né? O que ela tem de diferente para ela ser assim o mais desejado dos dons, ok? Então, eu tô aqui com uma luzinha, viu, meninos e meninas? Eu tô com uma luz aqui do lado para aumentar a minha claridade, porque a luz que eu tenho aqui atrás não é muito das boas, tá bom? Mas então, de vez em quando, vocês vão ver eu me movimentar para voltar a luzinha aqui do meu monitor, tá bom? Vamos lá. Agora, o que eu queria perguntar para vocês? E aí, cada um responde da sua forma, né? Você já ouviu Deus falar? Já? Bom, como eu sou um pouco mais velha que vocês, eu já ouvi várias vezes. E Deus já falou comigo também. Eu já tive várias experiências. Eu posso até, daí no finalzinho, sobrar um pouco de tempo, eu contar para vocês. Mas e aí? Deus se revelou para você? Será que Deus apareceu para você que nem apareceu para Moisés na sarça ardente? Né? Que Deus estava ali com aquela glória e Moisés contemplando e aquela revelação toda? Vocês já tiveram essa experiência? De fato, Deus se comunica com o seu povo. Isso é uma parte super importante para você anotar na sua revista. Deus fala com o seu povo. Falou nos tempos antigos, falou na época que Jesus estava aqui e fala conosco até nos dias de hoje e vai continuar falando eternamente. Glória a Deus por isso. E aí, eu queria saber de vocês, se hoje vocês ouvissem a voz de Deus, o que vocês iam sentir dentro de vocês? Será que vocês iam ficar em dúvida? Será que vocês iam falar, nossa, é da minha cabeça isso daí? Será que a minha mente está falando comigo? Mas veja só, a Bíblia vai nos ensinar que toda mensagem vinda através do Espírito Santo, ela é verdadeira, ela é coberta e pautada na Bíblia. Ela está literalmente fundada na Bíblia. Então, esse é uma dica que eu deixo para vocês de quando ouvirem uma profecia, ver se ela está dentro do contexto da Bíblia, ver se ela realmente está ali pautada com algo que já está na Bíblia, tá bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Então, nós sabemos que o dom de profecia ele é uma importante ferramenta, tá? Ele é uma ferramenta de Deus que disponibiliza para a igreja alcançar os corações.
é algo assim sempre positivo, é algo que vem muito sutil, é uma forma discreta. Deus, ele fala conosco bem discretamente, mas eu vou explicar melhor. O que eu quero dizer? Que essa mensagem, em primeiro lugar, ela é inspirada por Deus. Se você comparar aí na sua lição, você vai ver que um dos primeiros tópicos é esse. A mensagem, ela é inspirada por Deus. E olha só o interessante. Vamos lá ver em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos lá. Folheia aí sua Bíblia rapidinho. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 21. Olha só o que a palavra de Deus diz. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer para vocês, pré-adolescentes, meninos e meninas do Senhor, príncipes e princesas, que primeiro de tudo, a palavra, ela é inspirada por Deus. Não tem outro caminho. A pessoa, ela pode até tentar falar algo vindo dela mesma, mas não vai estar pautada na Bíblia. Agora, quando a mensagem vem do coração de Deus para o portador, né, para a pessoa, para o profeta que está ali sendo usado como instrumento, ela é genuína, ela é verdadeira, ela não tem sombra de mentira, ela não tem confusão. Vamos ver mais um pouco ainda, tá? Então essa profecia, a verdadeira profecia, ela é fruto da ação de Deus. O que acontece? É Deus que rompe o silêncio e vem ao nosso encontro. Ai, que coisa linda! Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas é o romper do silêncio e Deus vindo ao nosso encontro, né? Como é importante. Eu queria contar rapidinho para vocês uma experiência que eu tive. Em 2017, não, desculpa, 2013, eu caí da escada, de uma escada que eu tinha numa casa que eu morei, com o meu filho no colo. E eu me arrebentei no chão, graças a Deus com ele não aconteceu nada. Mas eu fui para o hospital, eu fiquei em observação, fiquei com 10 pontos na cabeça, perdi aqui uns tufos de cabelo aqui atrás. E eu não tinha ainda me acertado com o Senhor, porque eu já era membro da igreja, mas eu estava meio rebeldinha, fiz algumas coisas que não agradavam a Deus. E eu precisava do perdão do Senhor. E eu falei com Jesus naquele momento, eu falei, Senhor, não me leva. Eu tenho meus filhos, eu tenho medo de entrar para uma cirurgia de novo. Ai, Senhor, me tira dessa agonia. Eu fiquei muito, muito triste aquela madrugada, durante o exame de tomografia, né, que o médico tinha que fazer comigo, para ver se eu não tinha alguma sequela no cérebro, né, devido à pancada. Eu caí 17 degraus para baixo. E aí, queridos, o Espírito Santo falou assim comigo: filha, eu só quero a sua obediência. Olha que coisa mais bonita. E eu naquele momento, eu chorei muito. Eu falei pro meu esposo, eu vou contar para vocês, eu não estava casada com ele ainda. E Deus fez maravilhas na minha vida e na vida do meu esposo, do Alexandre. E nós naquele mesmo ano, esse acidente aconteceu em novembro. E em julho do ano seguinte nós nos casamos e regularizamos a nossa situação e ficou tudo uma perfeita harmonia. Então tá vendo como Deus, ele age para nos consolar? Viu? Eu não falei agora há pouco que a profecia, ela é para vir para edificar, para consolar ou para exortar, dar aquela puxadinha de orelha, né? Então, no meu caso, foram duas coisas. Me chamou a atenção, sim, porque falou que Deus queria minha obediência. E, em segundo lugar, me consolou. Então, não foi através de uma enfermeira, através de um médico. Foi o próprio Deus que falou ao meu coração, né? Mas nós sabemos que os profetas ainda estão sendo usados por Deus, estão sendo aí liberando as mensagens vindas através do Espírito Santo, tá bom? Então vamos continuar para a lição. As profecias que não têm inspiração de Deus, olha só que interessante, ela não tem a inspiração de Deus, elas devem de ser rejeitadas, tá bom? Esse tópico tá aqui na lição de vocês, se vocês quiserem dar uma marcadinha aí com lápis de cor, qualquer canetinha colorida, vale a pena.
porque nós sabemos que aquilo que não vem da parte de Deus, nós precisamos rejeitar. Amém? E esses falsos profetas, né? Existem muitas pessoas que são falsos profetas. A gente precisa ficar bem atento, bem assim, olhando mesmo, criterioso, sabe? Que nem a gente compra um produto e vê a validade atrás, mais ou menos assim. A gente tem que ficar de olho. E se tiver dúvida, conversa com o pai e a mãe, conversa com o pastor e pede explicação, que eu tenho certeza que o pastor ou os pais de vocês vão te ajudar também, tá bom? Continuando, nós sabemos que a verdadeira profecia ela é harmoniosa, né, com a palavra do próprio Deus, porque o Espírito Santo é o seu autor, ele é supremo. Então o próprio Espírito fala na profecia, não podendo haver assim confusão, dissonância, tá bem? Bom, nós temos aí um revisando nessa primeira parte que fala exatamente isso. Qual é a condição fundamental para uma verdadeira profecia? É ela ser inspirada por Deus, tá bem? E qual o principal filtro para as profecias? É verificar nas Escrituras. Isso daí é algo assim que até o Espírito Santo vai impulsionar vocês para pesquisar na Bíblia se está certo, se é da vontade de Deus, se está fundamentada na palavra de Deus, tá bom? Façam isso, que eu tenho certeza que quando vocês ouvirem uma profecia, o coração de vocês vai se alegrar, porque vai vir da própria inspiração de Deus, tá bem? Bom, vamos lá. Agora eu pergunto para você, se transmitindo conscientemente, é conscientemente mesmo o Espírito Santo, né, do Espírito? Será que a gente fala realmente o que vem do Espírito? Vamos lá, vamos prestar atenção, ó. Fala assim nesse segundo tópico que a profecia ela é transmitida e quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Por quê? No momento em que a profecia ela é transmitida, não é Deus que está falando, tá bem? Mas é o homem que está transmitindo o que de Deus recebeu. Então, queridos, o profeta, ele controla o dom, mas ele está aqui recebendo de Deus aquilo que ele tem que falar. Eu confesso para vocês que eu já ouvi algumas profecias na igreja, em algumas oportunidades, e era nitidamente a voz de Deus, porque o profeta estava ali, pronto, entregando, né, falando, ministrando a palavra, mas ele não estava assim ultrapassando, ele estava controlando, ele estava sendo usado. É algo tão diferente, é algo tão sublime, que a gente não consegue assim pensar em outra coisa a não ser nas palavras. A gente fica tão atento, a gente para tudo e fica ali ouvindo, e aquilo vai entrando e é uma palavra gostosa que desce para o coração e você fala, é Deus falando. E principalmente porque eu já ouvi muitos profetas falaram, sou eu que te é o Deus, o grande eu sou, o Senhor manda te dizer. Então ele controla o dom, mas ele ao mesmo tempo ele é a ferramenta para transmitir essa mensagem do Senhor. Amém? Então vamos ver que se fosse o próprio Deus que estivesse falando, não haveria a necessidade de se julgar a mensagem. Vejam só, então precisa-se dos profetas. Os profetas são algo assim que está ali diante dos olhos de Deus e precisa usar, precisa estar à disposição do ministério, né, do dom da profecia, tá? Continuando. Aí nós temos aqui um comentário a respeito da doutrina do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Tá aí na lição com vocês, eu estou acompanhando, tá? O referido autor afirma que é um erro considerar que os coríntios estavam em êxtase, a igreja de Coríntios na época, pois o espírito dos profetas estavam sujeito a eles. Vejam que interessante. As instruções de Paulo não fariam sentido se os que falavam em línguas não tivessem pleno controle dos seus sentidos e consciência do que acontecia em redor de si. Então,
O profeta, ele está ali atento à voz de Deus, atento a quem está recebendo a mensagem. Então, é preciso, né, que o profeta, ele seja uma pessoa assim, muito de oração, buscando mesmo em Deus e sendo o porta-voz dessa mensagem, tá bem? E aí, continuando no exercício da lição de vocês, tem um outro revisando que diz assim: em relação à administração do dom de profecia, marque um X na característica verdadeira para este dom. E tem 3 opções. A correta, eu tenho certeza que vocês fizeram, né? Porque a lição é para dar uma estudada. Diz assim aqui a resposta certa, que é: ocorre por inspiração de Deus agindo no homem. Amém? Bom, agora nós chegamos numa parte que é aquela que eu comentei no início, né? A respeito de edificar, uma palavra de exortação, uma palavra de consolação. Então, o dom de profecia é para isso mesmo, tá, meninos e meninas? Não, meninos e meninas não, pré-adolescentes, né? Ela tem que ser usada sabiamente para aqueles que precisam de edificação, para aqueles que precisam de consolo, para aqueles que precisam de uma exortação. Amém? Então, eu já tive, assim, oportunidade aí de ver com a minha pessoa, tá? Vou falar de mim. Eu já tive alguns momentos que, abrindo a Bíblia, o Senhor falou comigo. Mas uma irmã viu minha situação e a palavra que ela falou foi confirmação daquilo que eu li. Ai, que coisa linda! Várias vezes, assim, eu tive oportunidade de ser contemplada por Deus. Quando você pensa que Deus não está te olhando, você fala assim dentro de você: ai, para que eu tô indo na igreja? Por que eu tô indo pro culto dos adolescentes, né? E você acha que não vai acontecer nada de diferente. Mas o Senhor Jesus contempla a tua casa, o Senhor Jesus contempla aquelas lágrimas que você chorou, o Senhor Jesus contempla aquela alegria no seu coração. Ele sabe do que você precisa. O Espírito Santo, ele está ali, gemendo com você. Então, queridos, não desistam. Não pensem em nome de Jesus que Deus não está olhando a tua causa, não está olhando a sua vida, a sua casa, seus pais. Às vezes eu estou falando para algum adolescente que o pai e a mãe não estão na igreja. Ou que a mãe vai para a igreja, mas o pai não. Ou ao contrário, às vezes tem no lar, o pai aceita Jesus, mas a mãe ainda não. Não é verdade? Eu tenho certeza que tem alguns assim nessa situação. Mas o Senhor manda te dizer que Ele te contempla, que Ele está com os 2 olhos em cima de você, que Ele não te deixa escapar. E pelo amor que Ele tem por você, Ele faz todo um trabalhar, né? Uma mudança. Ele te poupa de certas coisas. Mas se Deus também permite, muitas vezes, você passar algum estreito, algum problema, alguma coisa, esse problema ele serve para fazer a gente crescer, para a gente fazer enxergar a vontade de Deus. É bem, é bem assim sutil, né? O agir de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus ele quer nos revelar. Então, adolescentes, não desistam, não achem que o Espírito Santo não está vendo o que você passa, tá? É algo assim que os nossos olhos aqui não veem, mas se a gente pudesse ver a esfera espiritual, nós entenderíamos, né? E eu também me incluo nisso, que tudo Deus permite para um propósito, para algo a mais. E isso contempla a tua vida, a tua fé, o teu deitar, o teu falar. E cuidado, às vezes o inimigo ele vem com algumas coisas para te oferecer e você fala assim: "Ah, é só hoje. Ah, eu tô fazendo escondido e ninguém vai ver. Ai,
deixa pra lá, minha mãe tá ocupada fazendo a louça ou fazendo o jantar e ela nem vai perceber. Mas o Senhor te percebe, porque o Espírito Santo está com você, ele te ama, ele te quer, ele cuida de você. Então, não desista. Procure sempre pensar assim: Jesus, eu estou aqui aprendendo a tua palavra. Eu quero que assim que voltar tudo ao normal, eu quero participar mais ainda dos cultos, mais ainda da classe da escola dominical. Me faz, Senhor, ser mais disposto para a tua palavra. Que essa seja a sua oração, a minha oração também, para a gente vencer, né, muitos obstáculos. Antes a gente reclamava que não tinha tempo, mas agora a gente tem tempo, não é verdade? Eu mesmo, por mim. Eu trabalho, eu tenho minhas coisas de casa, mas no dia que tem culto, no dia que tem live, eu tô lá, né? Adorando ao Senhor, cultuando com eles, mesmo que seja nessa telinha. Quem diria que um dia a gente estava nisso, né? Antes a gente estava em sala de aula e agora a gente está no mundo virtual, não é verdade? Olha como a internet é uma bênção, não é verdade? Então, meninos e meninas, façam essa oração, conversem com Jesus, ponha para Ele, explique para Ele a sua necessidade e aquilo que você tem necessidade mesmo. Que o Espírito Santo te conhece, mas é que Ele quer ouvir da sua boquinha. Ele quer saber assim, o que será, né, que Ele está querendo? O que será que o Miguel está pedindo? O que será que a Ana Júlia está pedindo? Não é verdade? Pense nisso, tá bom? Voltando então aqui dentro do contexto da edificando e consolando a igreja, o Senhor Jesus diz em 1 Coríntios 14, 29 a 33. Vamos dar uma olhadinha lá. Voltando no 1 Coríntios, que eu fui lá para Pedro, né? Vamos ver. 1 Coríntios 14, do 29 ao 33. Aí a palavra de Deus diz assim: E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se. O primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, queridos, aqui a Bíblia nos ensina que nós devemos assim, se algum profeta levantar e eu também estiver recebendo algo de Deus, eu preciso primeiro me calar e ouvir o que ele está falando. A hora que ele terminar de entregar, aí eu posso falar e revelar aquilo que o Senhor está me entregando. Amém? Então, mais ainda, a Bíblia nos revela que onde não há orientação de Deus, impera a desordem. Óbvio, né? Ou seja, um erro. Provérbios 29, 18 fala muito sobre isso, tá bem? Eu quero ler com vocês. Vamos pegar lá em Provérbios 29, rapidinho. Provérbios 29 e o verso 18, tá? Se eu tivesse na minha sala de aula, eu já ia chamar um aluno para ler, porque eu gosto muito da leitura e amo ouvir a voz de vocês. Vocês, assim, quando vocês querem ler bonito, vocês leem mesmo, viu? Bem caprichado. Bora lá. Provérbios 29 e o verso 18, que diz assim: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Ah, pré-adolescentes, meus lindos, minhas lindas, se a gente, olha só o que diz aqui, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. E bem-aventurado é ser feliz, bem-aventurado é receber as promessas de Deus, indiretamente ou diretamente. O Senhor Jesus, ele nos dá, conforme a nossa fé, conforme a nossa entrega. Nós precisamos dar mais para Jesus, mas principalmente guardar a lei no nosso coração. O salmista diz que a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então nós realmente precisamos ter esse compromisso com o Senhor, guardar a palavra de Deus no nosso coração. E continuando aqui, que a nossa lição vai dizer
que é por esses e outros motivos que o apóstolo Paulo dá tanto destaque a esse excelente dom, encorajando todos os cristãos a buscá-lo. Então, meu querido, minha querida, se você sente seu coração arder recebendo essa palavra, busque em Deus. Busque nas suas orações para que o Senhor venha te visitar e te confirmar, te revelar se é esse o dom que você quer, que você tem buscado, mas que em primeiro lugar está na vontade de Deus. Deus, ele tem que aprovar. Não adianta a gente tirar a carta de carro e vai querer dirigir caminhão. É quase a mesma coisa. A gente precisa primeiro estar diante de Deus, na presença de Deus e se derramar diante dele. E eu volto a falar para vocês, busquem mesmo, porque Deus quer usar vocês. Vocês são a geração, são os futuros missionários, os futuros pregadores da palavra de Deus, futuras regentes, futuras mulheres de círculo de oração, futuras guerreiras, futuros soldados. Vocês já são os soldados. Soldados que guerreiam umas batalhas que o mundo coloca na frente de vocês. E quando vocês conseguem dizer não, vocês estão ganhando uma batalha. Estão ganhando essa batalha, o nome do Senhor Jesus está sendo exaltado e o inimigo da nossa alma está sendo derrotado. Porque ele quer isso, ele quer tirar nós todos da presença de Deus. Mas quando a gente coloca a nossa vida no altar e põe primeiro a vontade de Deus na nossa vida, tudo vai bem. Nós só temos que colher bênçãos, sermos bem-aventurados, sermos bem-sucedidos, homens e mulheres que estão ali diante de Deus, mas na vontade de Deus, que é essa a diferença, tá bem? E só para encerrando aqui, né, o nosso tema, a verdadeira profecia, então, crianças, edifica a comunidade, ou seja, quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Que bênção, né? Se nós pudermos ser alertados pela boca do profeta, o que Deus tem para nós. É algo do céu mesmo. E todo o propósito deve ser positivo, ok? O fortalecimento da fé e da prática cristã. Então veja que a lição ela foi bem assim, enfatizando que a profecia tem que ser direta, inspirada por Deus, é para consolar, exortar, edificar, que ela tem que estar pautada onde? Na Bíblia. Ela tem que estar aqui. E na dúvida, a gente procura o pastor, procura o professor e a gente vai se ajudando, né? De repente você recebeu uma profecia ou alguma coisa que você ouviu, ficou em dúvida, vai buscar orientação com o pastor, com o seu professor da escola dominical, com seus pais e Deus vai revelar, Deus vai mostrar se está dentro da palavra de Deus ou se deve ser rejeitada. Amém? E tem o último revisando aqui com vocês, que é qual o principal objetivo do dom da profecia? Acho que eu falei bastante vezes, né? Que é edificar a igreja. E qual o principal local onde o dom da profecia deve ser administrado? Na igreja. Amém? Por isso, queridos, que nós, diante dessa pandemia, de tudo que a gente está passando, eu sinto de Deus de dizer para vocês, para a gente não se acomodar, para a gente lutar, para a gente continuar orando. Essa fase vai passar, né? Todo mundo coloca aí no Face ou nas mídias, nas redes sociais, fique em casa se puder. Mas eu coloco nas minhas e falo para todos, vai passar. E quando passar, nós vamos estar na igreja, porque nós somos a igreja. Nós vamos estar lá unidos, orando, louvando, cantando, participando, não medindo esforços para estar na casa do Senhor, porque é na casa do Senhor que emana a bênção, que tem a oração, onde vidas são curadas, onde vidas são restauradas, são libertadas. As almas estão carentes para vir até Jesus. Convide um amigo seu quando tudo isso passar. Convide. Peça para ele, vamos à igreja comigo, vamos agradecer a Deus, porque Deus nos livrou dessa pandemia, dessa coisa ruim que está cercando o mundo. Então é tempo de celebrar, de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de honrar com os nossos dízimos e ofertas. É tempo de, quando tudo isso passar,
nós estarmos unidos, reunidos na igreja do Senhor. Não deixe de ir para a igreja. Não se acostume achando que aqui está muito bom ficar no conforto da sua casa. Eu tô aqui no meu quarto e tô sentindo falta de ver vocês, de olhar no olhinho de vocês, de abraçar vocês. É uma coisa assim que me faz muita falta e eu fico triste de ver a igreja fechada, então eu não vejo a hora da minha igreja voltar a funcionar. Eu quero estar lá, quero sentir o cheiro de novo da igreja, dos irmãos, do perfume das senhorinhas, ai, de cada criança e de vocês, principalmente de vocês, tá bom? Então eu deixo aqui com vocês essa lição 7, que é a respeito da profecia, que vocês possam ser por futuro profetas, não é verdade? E deixar o Espírito Santo falar com vocês mais e mais. E eu tô aqui do outro lado, ardendo de saudade de vocês, e peço em minha oração que vocês continuem sendo esses guerreiros, porque eu sei que o mundo não é fácil para vocês, mas quando vocês lutam e vencem, o reino dos céus é a favor de vocês, tá bem? Um beijo no coração. Eu vou deixar o meu número, tá bom? Para quem quiser aí dividir alguma experiência, alguma oração, eu tô aqui à disposição para vocês, tá? E amo vocês, tá bom? Espero que essa aula tenha sido bem edificante para vocês, como foi edificante para mim, tá bom? Então, o meu telefone é o 96419 2019, tá bom? Facinho. Chama aí a tia Ju, a Juliane, e qualquer dúvida é só me procurar no setor 1. Eu também sou aí a líder da geração eleita. A Fran tem meu contato também, o Claudinho. Precisando, eu tô aqui com vocês, tá bem? E aqueles que eu não conheço ainda pessoalmente, eu espero em breve a gente se ver na geração eleita, tá bem? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, paz do Senhor, tá bom? Um beijo.